Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus caríssimos e amados irmãos e irmãs, paz e bênção e alegria no Espírito Santo. Deus abençoe você. E vamos, neste momento, ouvir o Evangelho que está em Marcos 7, de 14 a 25, nesta quinta semana do tempo comum. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhe disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o Evangelho é sempre uma catequese para nós. Ontem, Jesus, ele argumenta com os fariseus e os mestres da lei o porquê dos discípulos comem sem lavar a mão, e aqueles que vieram de Jerusalém observando e viram que Jesus não cumpria aquela tradição que eles vinham, mas Jesus os leva a refletir e a pensar sobre a essência da lei. O que é o essencial? A lei foi feita para o homem, não é? É para orientar a vida do ser humano. Agora, não é o homem que foi feito para a lei. A lei foi feita para... Deus deu a lei para orientar o ser humano para Ele, para Deus, para fazê-lo voltar para Deus. E nós podemos ficar engastalhados em muitas coisas e o nosso coração não ir. E nós impedirmos também as pessoas de fazer a experiência verdadeira de salvação, porque ficamos apegados em coisas secundárias, coisas acidentais, que não ajudam a pessoa a fazer a experiência de salvação. E hoje, Jesus chama para perto de si os seus discípulos. Ele vai formar seus discípulos para que possam pensar diferente, agir diferente. Jesus não anula a lei, mas Jesus agora coloca a lei a serviço do ser humano. Não é o homem que serve a lei, mas é a lei que está a serviço do homem para levar o ser humano para Cristo, para Deus. E Jesus chamou aquela multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. Ele chamou para perto dele. Não chamou e não os levou para o templo, mas levou para ele. Aonde está a verdadeira liberdade? Está justamente em estar perto de Jesus. Quanto mais perto de Jesus estivermos, mais livre nós nos tornaremos. Quanto mais perto de Jesus você estiver, mais livre você estará. Agora é verdade que uma religião, mesmo que se diga cristã, mas se ela está longe do Evangelho, ela está longe de Jesus. Ela pode até utilizar, como os fariseus, alguns elementos da lei
se apegar em alguns elementos, mas não ir na essência. Quantas pessoas também, em nome do Evangelho, pregam, em nome do Evangelho ensinam e afastam as pessoas do verdadeiro sentido para viver evangelicamente. E evangelicamente estou dizendo viver o Evangelho, a essência do Evangelho. E a essência do Evangelho é Cristo. Cristo é a boa nova. Aproximar-se dele, escutá-lo, deixar-se formado por ele, libertar-se de tantas, irmãos, de tantas arestas que carregamos, de tantos pensamentos, de tantos gestos, de tantas coisas que colocaram em nossa cabeça, para que nós sejamos, Deus veio para que nós sejamos livres. Mas essa liberdade está em viver nele, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Ficai comigo, andai com ele, é seguir os passos de Jesus e colocar a palavra de Jesus no centro da nossa vida, é viver o Evangelho. O que torna impuro um homem, diz Jesus, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas é o que sai do seu interior. Jesus quer uma religião interior. O Espírito Santo age no nosso interior, e claro que agindo no interior, o nosso exterior vai sendo diferente, as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas ações serão ações diferentes, que elas serão evangélicas, nascerão do Evangelho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus entrou em casa, veja bem, em casa, longe da multidão, os discípulos se perguntam, e Jesus diz, mas nem vocês compreendem, o coração está duro. Quando o coração está endurecido, nós estamos perto de Jesus, mas a gente não entende, não compreende. Tem pessoas que pode ser eu e você, que nós afirmarmos que estamos perto de Jesus, mas não compreendemos a essência do Evangelho, não compreendemos a profundidade, a dimensão da sua palavra. Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Veja bem, não tem alimento que é impuro. Como os judeus achavam, comer carne de porco, comer aquilo, aquele outro. Não tem. Declarava que todos os alimentos, todos, aqui não põe restrição, todos os alimentos são puros. O que sai do homem, isto é o que torna impuro. É de dentro do coração que sai essas más intenções, imoralidades, roubos, assassino, adultério, está dentro de nós. Então precisamos evangelizar as profundezas do coração. Precisamos deixar o Evangelho penetrar em nossos corações, arrancar-nos de dentro dele o pecado. Eis o que torna impuro o homem, o pecado. Eis o que faz mal para o ser humano e para a humanidade, é o pecado. E Jesus é aquele que veio para arrancar o pecado do mundo, arrancar o pecado de dentro do coração e ali plantar a semente do reino, para que o reinado de Deus, que é amor, misericórdia, justiça, perdão, estabeleça no coração do ser humano, estabeleça na família e na sociedade. Que Deus nos ajude e que o Senhor cure os nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Até amanhã, se Deus quiser.